Olá, nono ano, tudo bem? Eu sou o professor Joel. Quero dar as boas-vindas a você, estudante, a algum responsável que possa aí estar acompanhando nossas aulas e, claro, nossos queridos professores, sejam todos muito bem-vindos. Hoje a gente vai encerrar este assunto aí, né, dos objetos de desenvolvimento sustentável, tá bom? Então hoje a gente vai tentar aí dar aquela amarração final. Gostaria muito da participação de todos, claro, nossos colegas professores já sabem aí que tem liberdade total para contribuir no nosso chat, mas sempre que for contribuição dos educandos, por favor, não esqueça de colocar o nomezinho dele, colocar qual é a escola, tá bom? Bom, para interagir com vocês aqui no chat, nós temos a nossa especialista, professora Jennifer. Olá, alunos, alunas, colegas professores, quem mais estiver assistindo. É sempre assim uma alegria enorme, uma oportunidade gigante de construir conhecimento com vocês, escutando, lendo aqui e aprendendo com o professor Ed Joel sobre um tema tão importante. Vamos juntos aqui, escrevam e contem para a gente sobre a questão, né, do desenvolvimento sustentável. Isso aí, obrigado, professora. Então, para começar, né, para não perder o costume aqui do nosso ritual inicial, vamos aí para aquela parte mais burocrática. Vamos ver qual é a habilidade que será trabalhada hoje. Então tá aí, ó, propor iniciativas individuais e coletivas para a solução de problemas ambientais da comunidade e ou da cidade, com base na análise de ações de consumo consciente e de sustentabilidade bem-sucedidas. Então, gente, para a gente entender aí essa habilidade, né, essa é a terceira aula que a gente está falando sobre os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que foi preconizado, se não me engano, em 2015 pela ONU. Né? E aí, gente, que é um objetivo aí para 2030, né, e tal. Mas, gente, a ideia aqui desta aula, eu já coloquei no título, é pensar global e agir local. Então, tudo que a gente está discutindo aqui, a ideia é que você, né, estudante, você vá pensando ali no seu bairro, né, se for uma cidade pequena, na sua cidade. Pô, com isso aqui que eu estou estudando, qual proposta que eu posso dar de melhoria? Tá bom? Essa é a ideia desta habilidade. Tudo bem? Bom, o que nós vamos fazer nessa aula aí? Então, nós vamos usar o caderno do aluno, vamos refletir aqui, né, com as interações de vocês, com as participações da professora Jennifer, também com as minhas colocações. Vocês podem concordar ou discordar, mas o importante é participar, tá bom? Resolver atividades, né, interagir no chat, como eu já falei, e compartilhar informações aí, tá bom? Isso é o que nós vamos fazer nesta aula. E o objetivo específico da aula, então tá aí, ó, destacar os conceitos de desenvolvimento sustentável e sociedade sustentável. Conhecer e discutir os objetivos do desenvolvimento sustentável por meio do estudo, da elaboração e da execução de uma proposta de intervenção. Então, eu acabei de falar, né, que com esta aula aqui, a ideia é que você proponha, né, aí no seu bairro, aí na sua cidade, a partir do que a gente está discutindo aqui, o que é desenvolvimento sustentável. Então, você vai propor para quem? Você pode propor para o seu professor, você pode propor aqui no chat, em ambos, né? E é legal se vocês conseguirem fazer um movimento e levar essa proposta, desde que viável, para frente. Essa é a ideia. Né? A gente tem que aprender a fazer parte de todo esse processo, não ser só espectador. Né? Tá bom? Então, muito bem. Então, para começar a nossa conversinha aí, né, são 17 os objetivos. Nós, nas aulas anteriores, falamos até o 12º. Então, falamos bastante coisa já, né? Fomos discutindo, fizemos muitas observações. Aí gostaríamos que tivesse tido mais participação da rede, né? Espero que hoje tenha mais participação da rede, tá bom? Conto aí com meus colegas professores para participarem, claro, também os educandos aí, os alunos, né? Por favor, participem. Vamos primeiro ler aí os dois objetivos e aí depois eu vou fazer um comentáriozinho aí. E a professora Jennifer, se quiser, também. Então vamos lá, ó. O 13º. Ação contra a mudança global do clima. Tomar medidas urgentes para combater a mudança climática e seu impacto. Gente, então quando eu falo aí de mudança climática, né, a gente tem que entender que são
muitas ações possíveis, mas de diferentes nichos da sociedade, né? De diferentes partes aí dessa nossa sociedade dinâmica, né? A gente pode agir como consumidor, né? A gente pode agir denunciando, tá bom? Fazendo boas escolhas, né? Modificando alguns hábitos nossos, tá bom? Então a gente pode contribuir de algumas formas, mas eu não vou falar tudo agora porque vai ter uma interação no chat primeiro, tá bom? E aí, você tem o 14º objetivo. O 14º objetivo ele fala assim, ó, vida na água, conservação e uso sustentável dos oceanos, dos mares e dos recursos marinhos para o desenvolvimento sustentável. Então você percebe aí que todos, né, os objetivos, eles são interligados. Esses dois aí, por exemplo, eu poderia falar sobre qualquer um dos outros que passaram. Mas, se a gente só ligar esses dois aí, né, pô, se eu falo de mar, falo de vida marinha, se a gente pensar só numa coisa simples, assim, que acontece vira e mexe aí, né? Vazamento de óleo de navio no mar, por exemplo. Né, a gente fica lá, por exemplo, chocado quando a gente vê o quê? Ah, a foquinha lá, né, cheia de óleo. Ah, o leão marinho cheio de óleo. Aqueles animais fofinhos, né, cheio de óleo. Pinguim cheio de óleo. E a gente tem que ficar indignado mesmo. Não estou falando que não tem. Mas tem uma parte que a gente não vê que é tão ou mais grave. Né? Porque, por exemplo, os maiores produtores de oxigênio do planeta, aquele oxigênio que você respira, estão no mar, que são as algas microscópicas. Quantas toneladas de algas microscópicas morrem, por exemplo, com o vazamento de óleo de um navio? Você já parou para pensar nisso? Então, assim, e o que eu posso fazer em relação a isso? Bom, a gente pode fazer primeiro, por exemplo, como consumidor, né? Eu posso... Bom, esse aqui faz parte daquela empresa que já tem inúmeros problemas aí de acidentes, que mostra que não tem o devido cuidado. Então, talvez você escolha um outro produto, que pode ser mais caro ou até mais barato. Né? Então, assim, como consumidor, você tem o poder de comprar ou não comprar, por exemplo. E você nunca deve esquecer isso, que as empresas vivem do que elas produzem. Logo, se elas não tiverem para quem vender o que elas produzem, né, então elas têm que, no mínimo, começar a repensar as suas políticas. Mas enquanto está tudo bem, está tudo valendo, está tudo valendo. Né? Então, estou dando só um exemplo, mas a gente vai discutir isso mais para frente. Quer fazer um primeiro comentário, professora? Um dos comentários que eu gosto de conversar, essa aula de ciência ela é muito inspiradora, né, no sentido de como compreender bem no 9º ano, no ensino fundamental, esses princípios nos ajudam a pensar nossa responsabilidade cidadã. Não é? De ir daqui a pouquinho, no 1º ano, com a sociologia, filosofia, os desdobramentos desses conhecimentos. Sim, né? Aí deslancha. Né? Uma das coisas para começarmos a pensar as próximas perguntas e o tema da aula, é pensar assim, olha, a gente está pensando globalmente para o agir local. Esse é um ponto, esse nome da aula é de uma sutileza e de uma importância gigante, porque as transformações elas acontecem no âmbito da nossa ação. Sim. Né? Então, quando nós somos crianças, adolescentes, os nossos pais fazem assim, você está pensando em revolução? Antes de pensar em grandes transformações, comece mudando o seu quarto. Exatamente. Se a gente for, então, mais profundo ainda, pegar um Mahatma Gandhi, por exemplo, que ele fala que você começa mudando o mundo por você. Né? Primeiro mude seus hábitos, né? Mude sua forma de encarar o mundo, né? E aí, então, a revolução começa de dentro para fora, e não o contrário, né? Então, esse é o ponto, né? Nós começamos as transformações por nós mesmos, pela nossa ação e pela construção de uma consciência. Esse é um ponto de partida para a aula. Muito bem, muito obrigado, professora. Gente, então agora eu quero saber de vocês. A gente começou uma conversinha aqui e vamos trazer vocês para a conversa agora, tá bom? Se considerar, olha só como essa pergunta que eu fiz, ela não é tão simples, né? Às vezes até parece que ela está com erro de concordância, mas é isso mesmo, Se nós considerarmos as responsabilidades dos nossos governantes, tá? Em relação às duas metas anteriores, qual é o nosso papel como cidadãos comuns? Vou dar aí 3 minutos para vocês responderem, tá bom?
É extremamente importante, né, as Sempre. contribuições sempre. Hoje nós temos aqui uma participação super especial da Tati, aqui da produção, Oba! respondendo com a gente esse tema que é fundamental nessa aula e na vida da gente, enquanto cidadão e cidadã. A Tati falou o seguinte: os cidadãos são responsáveis por criar consciência ambiental, Oba! respeitar o espaço que vivem e usar os recursos naturais com consciência. Maravilhoso. Perfeito. E aí a gente pensa, né? Esse é o princípio básico, né? E existem algumas ações, né, de que é, por exemplo, aprendermos, né, com a nossa ancestralidade, como as comunidades indígenas e quilombolas elas respeitam a natureza, né? Sim. Eu lembro da minha avó fazendo uma série de chás, de cuidados, um respeito pela terra, pelas plantas, né? Compreendendo quando a gente anda um pouco pela América Latina, né? A relevância que eles dão à Pachamama, à Mãe Terra, Sim. numa relação que é uma relação de codependência e de construção e de respeito mútuo. É uma relação que é a construção de uma cultura, que é um pouco disso que a Tati fala, né? Sobre o respeitar o meio ambiente. E, com isso, nós podemos diminuir o número de determinados combustíveis, nós podemos nos alimentarmos menos com carne, né? Nós podemos pensar transportes alternativos, né? Usar menos plástico. São tantas as nossas possibilidades. Muito bem. A gente tem que entender, então, né? Perfeito, maravilhoso. A gente tem que entender, já falei isso em aulas anteriores, que nós fazemos parte desse todo, né? A gente não pode tirar o ser humano da natureza. Nós fazemos parte desse todo. Então, quando a gente fala de natureza, a gente está falando do ser humano também. Não tem como excluir isso. Desde a época lá do começo da industrialização, da primeira revolução industrial, existem aquelas pessoas que são avessas a isso, né, ou aversas a isso, né, que preferem a questão mais natural, etc. E assim, acho que tudo tem o seu valor, mas a gente precisa buscar um equilíbrio, né? Parece que está meio desequilibrado. Mas a pergunta em si perguntava assim, ó, se pensando nas responsabilidades dos nossos governantes, qual é o meu papel como cidadão? Que a professora falou muito bem, estamos aqui formando cidadania. Gente, o meu primeiro papel como cidadão é saber que eu sou o patrão do governo, não o contrário, né? Tudo que você compra lá no mercado gera recurso através de impostos. Quando você elege alguém, você está escolhendo quem vai cuidar desses recursos. Então é você que está escolhendo. O Brasil, ele é signatário desses tratados da ONU. Logo, o governante tem a obrigação de cumpri-los. Porque é signatário. Se você assume um compromisso, você tem que cumprir. Pelo menos eu aprendi isso com meu pai e com a minha mãe. Se assumir um compromisso, cumpra. Né? Então, se nós temos um compromisso, ele tem que ser cumprido. Você assinou ou sua palavra não vale nada. Né? E aqui a gente está falando de um compromisso de um país inteiro. Né? Não estamos falando do compromisso de uma pessoa. Então eu escolhi um representante que um dia foi lá na ONU e assinou, que aceitava, né, essas propostas da ONU. Então, eu como cidadão, a minha primeira obrigação como cidadão é escolher bem o governante. E depois, independente se eu escolhi bem ou mal, eu tenho que cobrar dele. Tá? Quem tem uma empresa, por menor que seja, sabe disso. Normalmente, se você contrata alguém e não cobra, dificilmente o cara vai fazer o trabalho a contento. Então, você tem que estar sempre ali, cobrando, estar sempre no pé. Né? Então, quer dizer, a gente contrata um governante, coloca ele lá e esquece que ele está lá. E ainda acha que quem está protestando, cobrando é baderneiro. Complicado isso, né? Quer comentar? Esse ponto, né, nós vivemos em uma sociedade um regime democrático, né, e como um princípio do regime democrático, o povo é soberano. Né? Deveria ser, pelo menos. E nós estamos né? dentro de uma perspectiva, de um princípio que esse Estado, né, Estado aqui com E maiúsculo, né, ele é formado por um território. Sim. Né? Ele é formado por um povo. Né, pelo conjunto de cidadãos, de cidadãs, e também aqueles que estão aqui, que não nasceram nesse território, mas cuidam e respeitam as leis. Né? E também pelas leis
que nós tanto criamos, né, enquanto povo que elege os seus representantes do legislativo para os representar, quanto essas leis, esses princípios, essas diretrizes que nós somos signatários, como nós somos signatários desses objetos, né, esses objetivos de desenvolvimento de sustentabilidade. Então, o pensar local é partir da nossa realidade, Sim. partir do nosso cotidiano. Nós já falamos sobre a importância da educação, da saúde, do trabalho, agora nós estamos falando das questões climáticas, do cuidado com as nossas águas, né, como um referencial. E, para isso, a gente não tem que ver essas metas como algo muito distante. Sim. Ela é um princípio global. Todos que desejam sustentabilidade, todas as nações, todos os povos pensam esses princípios. Mas o agir é o local, é o aqui e é agora. Exatamente. Né? Então, não devemos colocar distante o objetivo da construção de um mundo sustentável, porque essa sustentabilidade ela começa com a nossa compreensão, a nossa cultura, o nosso conhecimento e, fundamentalmente, a nossa ação cidadã. Maravilhoso, professora. Então, pensando nisso, né, vamos dar um exemplo aí no pensar global e agir local. Todo mundo deve ter consciência que por exemplo, o descarte de resíduos, o lixo, é um problema mundial. Tem muito lixo e ninguém sabe onde pôr esse lixo. A gente produz muito lixo. Eu sempre gosto de lembrar, né, muita gente já sabe, mas alguns não sabem, eu gosto de lembrar que aquele cara que passa lá na sua rua, né, no caminhão, tal, é o coletor de lixo. O lixeiro é você que produz, né? Nós que produzimos o lixo. E o coletor vai lá e coleta, e qual é o destino? Normalmente é um aterro sanitário, né? Então, assim, existe hoje vários movimentos de se diminuir a questão das embalagens. O lixo orgânico você consegue reaproveitar na sua casa mesmo, fazer composteiras, etc. Tal. Então são pequenos, como eu posso dizer, pequenas ações que eu sozinho é uma pequena ação, mas digamos que na minha rua tem 30 casas. Se as 30 casas fizerem isso, já não é uma ação tão pequena assim. Imagina um bairro inteiro, se 80% fizer isso. Né, que é uma coisa que você pode aproveitar, você pode ter uma hortinha na sua casa lá e usar essa composteira, depois essa compostagem para colocar lá no vegetal. Né, coisa que é casca de fruta, é casca de ovo, é resto de comida, um monte de coisa você consegue colocar nessa composteira que iria para o aterro sanitário. Imagina só um bairro inteiro se fizesse isso, quantas toneladas de matéria orgânica a gente estaria deixando de despejar no aterro sanitário. Né? Questão das embalagens, né? Poxa, eu posso cobrar das empresas porque eu não sei por que tem que vir uma caixa embrulhada num plástico com outra caixa e depois mais um plástico bolha com isopor. Deve ter um porquê, deve ter uma explicação, mas talvez a gente conseguisse diminuir um pouquinho isso aí. A gente pode cobrar isso enquanto cidadão e enquanto consumidor. Talvez até barateasse mais o produto. Né? Eu sou de uma época que a gente ia, como a professora Jennifer falou, né? A gente ia eu estou falando do meu caso, que sou mais velho que ela. A gente ia no mercado, eu lembro que eu ia com a minha avó, eu era pequeno ainda, e comprava óleo a granel, né? Não tinha lata de óleo. Eu ia lá, o cara usava uma bomba, lá e bombeava o óleo numa garrafa que minha avó levava. Ah, você ia comprar não sei o quê. Leite, Ed. Leite a granel, farinha, né? Você ia lá, pegava na hora a farinha e tal. Colocava... E na hora de comprar o pão, que eles embrulhavam no papel? Sim, você lembra papel disso? De pão, lembro. Que depois dava para fazer pipa com papel de pão, lembro. Exatamente. Então, assim, se perdeu um pouco isso. Talvez pela praticidade, não sei. Mas eu acho que a gente tem que procurar o meio termo, né? Não é questão de saudosismo, etc. Eu acho que a gente tem que ver o que deu certo, o que deu errado. Né? O que deu certo, beleza, a gente mantém. O que deu errado, para não falar que a gente está aqui com uma questão ideológica, né? Tem uma questão que a indústria usa, que chama PDCA. Né? Então você planeja, né, que é o plan, aí você executa, né, que é o D, e aí depois checa. O que é checar? Você faz um check. O que deu certo e o que deu errado? Né? E aí depois você retorna para fazer o replanejamento e adequar aquilo que não está certo. Eu acho que está faltando a gente fazer essa última parte. Né? A gente vai fazendo, mas não está checando. Isso deu certo, isso deu errado, isso aqui dá para melhorar, isso aqui não dá.
Não sei, acho que a gente poderia pensar um pouquinho nisso. Ó, vamos avançar aí, senão não dá, né? Aí, ó, tem mais 2 objetivos aí, vamos colocar aí para eles verem, ó. Vida terrestre, proteger, recuperar e promover o uso sustentável dos ecossistemas terrestres. Gerir de forma sustentável as florestas, combater a desertificação, deter e reverter a degradação da terra e deter a perda da biodiversidade. Então, deixa eu comentar essa aí primeiro. Vou falar só da biodiversidade. Gente, biodiversidade. Bio é vida, diversidade é diversidade mesmo. Então, diversidade da vida. O que acontece quando eu perco biodiversidade? Eu perco tesouros que eu nem conheci. Tá? Tudo que está lá na farmácia foi extraído da natureza, ou pelo menos copiado de uma molécula que foi primeiro vista na natureza. Tá? Basicamente é isso que a gente faz. A gente encontra um negócio na natureza, ou a gente extrai e vende como produto natural, ou a gente copia e vende como produto sintético. E quanta coisa ainda tem numa Mata Atlântica, só nos pedacinhos que restam de Mata Atlântica, quanta coisa será que tem, se a gente pensar em veneno de animal, pensar em seiva de planta, só nesses 2 aí, sem falar em fungo, etc. Quanto de riqueza, né, de química, de bioquímica que a gente tem que a gente não conhece, aí, que pode ter cura para muitas doenças que hoje não são curáveis. Né? Então, assim, a gente pode perder isso sem conhecer. Então, olha aí, só estou dando uma importância para a biodiversidade, mas existem várias outras que a gente poderia falar aqui. Bom, vamos falar então do objetivo 16, tá bom? Paz, justiça e instituições eficazes. Promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento sustentável. Proporcionar o acesso à justiça para todos e construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas em todos os níveis. Eu sinto que essa aí, esse 16, a professora Jennifer está louca para falar alguma coisa. Essa dimensão, né, da paz, justiça, em instituições eficazes, né, de promover uma sociedade pacífica e inclusiva, eu acredito que culmina, né, um conjunto de referenciais desses objetivos de sustentabilidade que passa pelo cidadão e que passa pela cidadã, né, no que diz respeito à nossa ação individual e à nossa ação coletiva. Sim. Nós falamos de algumas instituições, né? As instituições, uma delas é a instituição educacional. Então, nós temos um conjunto de regras. Eu costumo perguntar para o meu aluno, o que é uma instituição? A gente escuta esse termo, né? Ah, é o prédio de algum lugar? Normalmente, eles fazem uma instituição escolar, pensa na arquitetura da escola. Ah, a instituição é a delegacia. Não, a instituição são um conjunto de normas, de princípios que se sustentam ao longo do tempo. Então, a escola existe, né, há séculos, com os princípios. Ela muda, mas ela permanece, né, ao mesmo tempo. A ideia de justiça é uma instituição, que ela é concretizada, né, uma série de ações governamentais. Então, a cultura é uma instituição. Né? Nós temos uma cultura, e essa cultura ela possui uma história, ela possui uma origem. Então, conhecer a história das nossas instituições, conhecer a nossa cultura, o quanto que nós temos cuidado do nosso meio ambiente, o quanto que nós entendemos o que é justiça, o que é democracia, o que é cidadania, passa por um conhecimento que é da humanidade, que faz parte da nossa história, faz parte da nossa nação e que ela se concretiza nas nossas ações enquanto povo. Né? Por isso que esse é um ponto fundamental para que qualquer uma desses objetivos de sustentabilidade aconteça, os indivíduos, dentro da sua nação, do seu território, com o seu conjunto de conhecimento, precisa, de maneira colaborativa, construir uma cultura de ações em torno da justiça, em torno da paz e em torno da sustentabilidade. Muito bem, perfeito, professora. Obrigado, viu? Por isso que a gente traz uma especialista aí no assunto, né? Porque, assim, gente, é muito importante a gente entender isso, né? Como é que se não está dando certo, né? Como é que eu vou continuar sempre fazendo a mesma coisa? Né? Como é que eu vou querer viver num mundo melhor pregando violência, né? Pregando ódio,
sei, acho que a gente tem que parar para pensar um pouquinho nisso, né? Será que é um mundo melhor a gente viver um odiando o outro? Né? A professora falou muito bem, nós somos indivíduos, né? E como indivíduos, né, a gente tem que ser respeitado na nossa individualidade. Mas a gente vive numa sociedade que é um coletivo, né? E aí? Né, o que, que dá para a gente fazer aí pensando no coletivo? Tá bom? Bom, eu quero saber o seguinte, o que eu falei anteriormente era sobre sustentabilidade e ecossistemas e principalmente sobre biodiversidade. E aí eu quero que você coloque aí no chat o seguinte, ó, como podemos fazer uso sustentável dos ecossistemas terrestres? 3 minutinhos para vocês, hein? Professores, colegas, professores, alunos, vamos aqui participando, falando sobre esse tema que é tão importante. Vamos lá. Então, Ed, como podemos fazer esse uso sustentável dos ecossistemas terrestres, né? Nós já falamos aqui várias pistas, não foi? Sim. Nós falamos aqui sobre a importância, né, de retomarmos como nós cuidávamos, né, desse atendimento nos supermercados antes, como nós usamos muito mais plásticos do que nós usávamos antigamente. Então, vamos dar aí mais preferência, né, às embalagens que sejam recicláveis. Como a gente pode criar uma cultura, né, sobre a necessidade de separar os materiais, né? Então, o que é plástico, o que é um metal, o que é o papel, né? Como essa separação ela é fundamental para cuidar, né, e tornar sustentável os nossos ecossistemas, né?
como a gente falou nas outras aulas, né? Fechar a torneira, Exatamente. o uso da água, como nós podemos, né, cuidar dessa concretude dos nossos ecossistemas. Né, como nós podemos também cuidar do nosso lixo orgânico, né, e todo esse tratamento. E uma das coisas fundamentais que também faz parte do nosso ecossistema terrestre é como nós podemos cultuar o respeito mútuo. Né, como nós podemos ser empáticos, não só com o nosso meio ambiente, mas uns com os outros, né, mas não só entre seres humanos, mas com os seres vivos, né, que passam pelas nossas plantas, que passam pelos animais, e toda essa atmosfera de vida que nós precisamos para termos uma vida mais justa. Perfeito. Então é isso. Primeiro, né, recapitulando o que a professora falou, poxa, já pensou se todo mundo separasse o plástico para ser reciclado, separasse o papel para ser reciclado, olha quanto a gente ia deixar de explorar, né, que a gente ia reciclar. Tudo bem, também gera impacto fazer a reciclagem, mas a gente, por exemplo, o plástico, né, você tem que extrair o petróleo para fazer plástico. Papel, você tem que plantar uma floresta lá de eucalipto, né, para derrubar essa floresta para poder fazer papel. Então, olha só, né, o quanto que a gente poderia estar modificando isso aí. E a outra questão que a professora falou, que eu acho extremamente importante, né, eu já comentei aqui, talvez não nestas últimas aulas, mas sobre as minhas preferências alimentares e tal. Mas independente de qualquer coisa, a gente precisa respeitar a natureza. Né? Ter empatia. Puxa, tudo bem, eu gosto de me alimentar de carne bovina. Eu gosto. Tá? Mas não é por isso que o animal precisa ser maltratado, judiado, etc. e tal. Né? Acho que enquanto ele viver, ele pode ser tratado com respeito. Né? E já existem muitos estudos sobre isso, inclusive mostrando a questão da produtividade, etc. tal, a partir desse princípio. Né? Então a gente pode sim respeitar todas as formas de vida. Tá bom? Muito bem. Isto posto, a gente tem a última aí, mas não menos importante. Olha só que interessante aí, o último objetivo. Parcerias e meios de implementação. Fortalecer os meios de implementação e revitalizar a parceria global para o desenvolvimento sustentável. Então, como a gente vai fazer a consideração final assim que voltar do chat desta, eu quero que você pense, essa aqui eu vou dar 1 minuto só, eu não sei se vai ter alguma interação no chat, e aí a gente volta para as nossas considerações finais. Tá? Pode deixar 1 minuto aí, ó. A última meta fala em parceria global. Em concordância com o título da aula, responda de que problema urgente relacionado à sustentabilidade aí na sua comunidade você acredita ter a solução. E qual é a solução? Se você não tiver tempo de responder aqui, você pode anotar para um trabalho depois com seu professor, aí você, quem sabe. Tá? 1 minutinho. Nesse tema tão fundamental, os professores hoje ficaram muito tímidos, mas essa aula ela vai ficar gravada, né? Sim. Com certeza ela vai alcançar uma série de estudantes. Tomara, né? E será utilizada Perfeita com muito carinho. Como ferramenta para os nossos colegas professores. Sim. Então, assim, gente, eu acho que é importante a gente entender, né,
E mamãe já falava isso, né? Uma andorinha voando sozinha não faz verão, não é isso? Então, poxa, eu penso aqui no meu problema local. É lógico que se eu conseguir encontrar mais pessoas na minha rua que pensem como eu e queiram melhorar melhor, né, ali a situação, isso é bastante importante, né? E isso pode criar um movimento global, que é a ideia. Tá? Então, assim, porque se a gente parar para pensar, as conversas que a gente tem, a gente vai ver que muitos problemas são parecidos, muda só de endereço, né? Você vai na periferia aqui de São Paulo, você encontra determinado problema. Aí provavelmente você chega lá na periferia de Salvador, os problemas são muito semelhantes, né? E aí talvez com algumas particularidades, né, mas muito semelhantes, né? Então, eu acho que é importante isso. Se você tiver essa parceria, hoje a gente tem a rede aí, né, mundial de computadores e tal, que é bem possível você fazer uma mobilização. Né, como a gente já vê várias mobilizações aí de fazer-se jardins no meio da cidade e tal, para escoar melhor a água, etc., que estão dentro desses objetivos aqui, tá? Eles colocam até plaquinha lá do objetivo e tal. Então, algumas ações já estão sendo tomadas. E é hora da gente começar também, né, quem não começou ainda. Tá bom? Eu vou terminar a aula por aqui, fazer uma sistematização rapidinha da aula aí, ó. Quando falamos em desenvolvimento sustentável, devemos conhecer os problemas globais, mas principalmente conhecer os problemas locais, para propor soluções que estão ao nosso alcance. Gente, eu fico por aqui e a professora Jennifer vai dar a consideração final aí. Esses objetivos para o desenvolvimento sustentável, a gente lembra, né, que ele passa por referenciais globais, mas as atitudes elas são locais, né? E ao mesmo tempo que a gente lembra desse processo, nós precisamos juntos, porque sozinhos, como o professor Joel falou, nós não conseguimos mudar essa realidade, mas juntos nós podemos, através dos movimentos sociais, movimentos ambientalistas, e nossa ação coletiva. É isso, gente. Muito obrigada. Até a próxima. Até, gente. Não esquece de avaliar aí a nossa aula, tá bom?